Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o título pra gente. Como lidar com as frustrações. É o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se vai inserir aqui pra gente. Vamos ver se fica. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é a nossa estreia de hoje do que eu chamei de chá com açúcar. É uma ideia da gente ter um bate-papo aqui descontraído, mas com muita qualidade, numa linguagem simples, mas com conhecimento, para fazer um movimento profundo dentro da gente e transformar a nossa realidade. A ideia do chá com açúcar é para falar sobre uma proposta de trazer o conhecimento do desenvolvimento pessoal, que é o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, para o nosso mundo concreto, mas através de uma proposta amorosa, então com o símbolo do açúcar, do afeto. Então é assim que a gente vai lidar com os temas aqui dentro do nosso canal e nessa interação aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém está aí? Pode responder. Se vocês puderem escrever aqui se vocês estão ouvindo. Tá tudo certinho aí? Tá tudo ok? Então vamos lá, então vamos começar aqui o nosso assunto. Espera aí que alguém está escrevendo. Ah, Rose me respondeu que tá tudo bem. Então vamos lá. Então tá bom, minha mãe também tá aí respondendo. Recebi mais um joinha dizendo que tá tudo certo. Então vamos conversar sobre como lidar. Oi, Sângela, seja bem-vinda, minha garota propaganda. Muito bom ter vocês aqui. Bom, vamos falar então como lidar com as frustrações, né? A ideia é a gente trazer para o mundo concreto os temas da psicologia, do desenvolvimento pessoal e como é que a gente adequa isso na nossa realidade, como é que a gente usa isso. O tema, como lidar com as frustrações, surgiu de um processo que aconteceu comigo mesma, porque todos nós passamos por movimentos de frustrações em nossa vida, e também porque ele é recorrente com os clientes que eu atendo. Então a ideia é trazer para cá esse movimento de assuntos que são do nosso cotidiano, que impactam na nossa vida e como que a gente transforma. Então a gente vai começar falando lá da base, né? Entender assim, se é possível a gente não se frustrar ao longo da nossa vida? É possível a gente aprender alguma coisa que faça com que a gente fique imune às frustrações? Na realidade, não. Não existe uma imunidade às frustrações. O que existe é a gente aprender a lidar com essas circunstâncias na nossa vida. Por que a gente não pode ficar imune às frustrações? Por quê? Porque elas fazem parte do nosso desenvolvimento. A gente tem esses altos e baixos na nossa vida e são eles que impulsionam a gente a fazer movimentos diferentes. Se a gente tivesse sempre a mesma trajetória, as mesmas ações, a gente não ia expandir, a gente ia manter, a gente ia ser linear. Então, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer chegar num degrau acima, a gente vai passar por esses movimentos de frustrações, de decepções, que vão fazer com que a gente vá buscar uma nova forma de agir, com que a gente vá expandir. Mas a gente não precisa cair no sofrimento, e é isso que a gente vai ver hoje. Uma coisa é a gente passar por uma decepção, uma frustração, outra coisa é a gente se apegar ao sofrimento e ficar na baixa. E é isso que a gente não quer, e isso é possível sim transformar. Então, vamos começar por esse aspecto. Então, vamos lá, né? Lá no princípio, né? Como que a gente faz para entender o que a gente está sentindo, o que está acontecendo com a gente? Uma coisa que é muito comum acontecer com os meus clientes, né, as pessoas que chegam até mim pedindo um acesso, um processo terapêutico, uma mentoria, é não conhecer a si mesmo ou não saber reconhecer os seus sinais, os seus sintomas, as suas emoções. Então a gente vai fazer um processo aqui no nosso chá com açúcar, um processo educativo. Vamos entender o que é a frustração, o que está atrelado a ela e assim a gente conseguir virar essa chave. Tudo bem? Então vamos lá. Então, assim, o que está na base da frustração? A frustração, ela tem uma base de um movimento interno, o que acontece dentro de mim, e um movimento externo, o que eu coloco para o meio com o qual eu me relaciono, seja para o meio físico ou seja para as relações interpessoais. Então, lá na frustração, na base interna, tem o que a gente chama de crença.
Crença é o quê? A forma com a qual eu enxergo o mundo. Então é como se eu tivesse um óculos, né? E aquele óculos vai me dar o tom da vida. Se vai estar mais nítido, mais embaçado, arranhado. Então, assim, na crença que está ligada à frustração, a gente tem um movimento de merecimento e de justiça. São as crenças mais fortes atreladas à frustração. Então, nessa perspectiva interna, tem assim: eu acredito que uma crença de um pensamento linear, vinculada ao merecimento e à justiça. Que se eu fizer tudo certo na minha vida, tudo certo na minha perspectiva, se eu fizer tudo que estava previsto, todas as ações que eu planejei, eu vou ter êxito naquela atividade, naquela situação. Então a gente acredita que, pelo simples fato de eu ter feito tudo que eu julgava estar certo, eu vou ter êxito. E quando eu não tenho, eu me frustro. E isso vai gerar questões internas, né? Que estão atreladas à nossa crença. E você começa a achar que você não é merecedora de ter sucesso, que você não é merecedora de ser feliz, que tem alguma coisa, que o mundo é injusto e que essa injustiça faz com que eu sofra mais ainda, quando na realidade é uma perspectiva da crença. A gente vai ver mais pra frente como é que a gente altera isso e a vida fica mais leve. A gente consegue conviver melhor com essas situações de frustração. Um outro aspecto importante é o externo, né? Então, assim, vamos para o outro viés da frustração. O externo tem a ver com como eu me relaciono com o mundo e como eu me relaciono com as pessoas. Nessa perspectiva, quando a gente vai para a frustração do externo, ele fala da nossa projeção, o que a gente projeta no outro ou no ambiente. Fala das nossas expectativas. Quanto maior a expectativa que a gente coloca no outro ou coloca nas relações, maior o nível, maior a possibilidade de frustração. Por quê? Porque eu estou delegando ao outro a minha possibilidade de felicidade. Eu jogo toda aquela carga, todo aquele peso para o outro. Eu tiro de mim a minha parcela de responsabilidade, de atuação, de protagonismo na minha vida, para passar para o outro esse papel e essa expectativa que eu vou depositando ali. Então, assim, isso vira um ciclo muito maior. Então, tem a ver com questões internas e externas. E a gente vai falar um pouco sobre elas aqui ao longo da nossa conversa, tá bem? Então, entendendo que tem esses dois componentes lá na base, vem uma outra pergunta importante também nesse processo psicoeducativo para a gente virar essa chave, que é, tem essas questões, entendi isso, mas o que está lá mais ainda nessa base? O que acentua eu me frustrar tanto com a vida? O que acentua eu ter recorrentes situações de frustração? Vamos entender o que está na base para a gente não ter mais esses picos tão altos de frustração. O que acentua? Eu destaco 3 elementos importantes que acentuam a nossa frustração. Que a gente chama de superproteção. O que significa isso? Ao longo da nossa vida, seja lá na base, lá na nossa educação, que a gente recebeu dos nossos cuidadores, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos professores, ou até mesmo na vida atual, né? Com qual as pessoas com as quais a gente se relaciona, como é que são as nossas... nosso círculo íntimo ali que está aqui convivendo com a gente. Quando existe uma superproteção, a gente tem uma tendência muito maior de se frustrar. A conta é simples: maior superproteção, maior possibilidade de frustração. Por quê? Quando alguém me deixa super protegida, é como se a pessoa quisesse blindar tanto a gente para a gente não sofrer, que a gente está privado da possibilidade de ter autonomia e resiliência. Então, numa tentativa amorosa daquela pessoa, no exagero daquele movimento, eu estou me privando de experimentar, de experienciar a vida. E com isso, eu não aprendo a ter autonomia, né? Então, eu fico assim, dependente das pessoas, e quando essa pessoa ou essas pessoas em si não estão ali próximas a mim, quando eu vou agir, eu estou muito inexperiente, então de fato a minha frustração vai ser maior, porque eu não aprendi, não me desenvolvi. E isso causa uma dependência que faz com que você fique cada vez mais passiva ou passivo diante da vida. E isso também acentua a possibilidade de frustração. E isso faz também com que você se sinta inseguro ou insegura. Isso vai aumentando suas chances de se sentir mais exposta diante do mundo, de não ter recursos para lidar com as adversidades que vão surgindo. Então, esse é um dos elementos. O segundo elemento importante é a baixa autoestima. Por que ela acentua as frustrações?
porque ela faz com que a gente tenha uma sensação de ser incompetente, de ser incapaz, de ter todo aquele aspecto que torna a gente mais frágil diante da situação. Então, esse olhar enviesado sobre si mesmo, esse olhar de baixa autoestima, ele reforça para você que você não tem capacidade ou não tem merecimento de ter aquela felicidade, de ter aquela conquista. Então isso faz com que você tenha, você fica de uma certa forma reforçando para você diariamente aquele aspecto que foi negativo, aquele aspecto que não se saiu assim tão bem. Um terceiro elemento que é super importante nessa dinâmica lembrando, o primeiro, superproteção, o segundo, baixa autoestima e o terceiro, alto nível de exigências e cobranças. Por quê? Quanto maior o meu nível de exigência, quanto maior as cobranças externas e internas, maior meu nível de frustração, porque eu vou estar jogando o sarrafo lá no alto. Como é que eu vou passar por esse obstáculo? Como é que eu vou vencer aquela demanda? E isso é um aspecto que a gente tem vivenciado muito ultimamente, né? Pela sociedade como um todo, pela alta competitividade, pela padronização, né? A gente tentar se encaixar em modelos que são ditos certos, corretos e perfeitos, a gente se frustra porque nós somos diversos, nós somos únicos. Então, quando a gente vai tentando se encaixar em conceitos pré-estabelecidos, em formatos, em modelos, a gente vai se frustrar, a gente vai adoecer. E também quando a gente é muito exigido, né? Uma produtividade louca, como se fôssemos máquinas, e uma produtividade de estar sempre o tempo inteiro, além de ativo, super criativo, super inovador. E a gente sabe que um aspecto saudável desse movimento de realização, de produtividade e criação é ter momentos de recolhimento, de descanso. E quando a gente é muito cobrado, muito exigido, isso não acontece e a frustração se instala. Então, esses três elementos, eles acentuam muito o nosso nível de frustração, a nossa exposição à frustração, uma frustração que acaba adoecendo a gente. Então, assim, se a gente já começa a entender o que está na base, né, da frustração, tem elementos internos e externos, e tem três grandes elementos que acentuam isso, a gente já começa a refletir por uma profundidade maior, que é onde a gente vai chegar de como a gente altera isso. Eu já percebi, Suli, que na minha prática essas coisas acontecem, que eu já estou nesse cenário e agora não tem como eu mudar? Tem. A gente tem como mudar a nossa relação com essas vivências que podem estar atreladas a esses movimentos de frustração, tá? Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem aí? Tudo certinho? Então vamos continuar. Quando que isso se torna... Quando a frustração ela se torna prejudicial a gente? Um primeiro alerta que vocês podem perceber na vida de vocês quando a frustração ela começa a afetar até mesmo a sua rotina diária. Quando a frustração te faz mudar sua rotina de sono, quando ela te causa insônia, ou quando ela te causa uma sensação de dormir e não acordar bem disposta, significa que você não conseguiu ter aquele sono reconfortante. Quando você está com uma irritabilidade muito exacerbada, quando você sente muitas dores de cabeça, quando sente apatia, isso são alguns dos sintomas físicos que vão fazendo com que você ligue esse alerta, que aquela frustração não foi uma frustração sadia, né? Ela foi uma frustração que está te privando, que está te prejudicando. E no aspecto emocional e psicológico, ela acaba jogando você muito em baixa quando você está num movimento de uma tristeza muito mais profunda, quando você cai num alto martírio de você se culpar, de você se torturar diariamente, quando você perde a vontade, quando você perde o desejo de estar na vida, de se movimentar, significa que a frustração atingiu um nível que não é saudável. Então a gente vai fazer aqui, vou trazer para vocês alguns movimentos de como a gente faz virar essa chave, né? Como que a gente lida com a frustração no nosso dia a dia, ok? Oi, Adriana, seja bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Então a ideia é que eu vou trazer para vocês aqui sete dicas, 7 elementos que a gente pode observar na nossa vida
e que a gente vai fazer com que a gente vire um pouco dessa chave aí das frustrações, né? Por quê? Porque a gente entende que não vamos estar imunes às frustrações. As frustrações fazem parte do nosso processo de desenvolvimento humano, mas a gente não pode travar diante delas. A trava, quando a gente paralisa, é que a gente está mal, quando a gente está adoecendo emocionalmente. É isso que a gente quer trocar, né? A gente não quer cair nesse gatilho. A ideia é a gente virar essa chave. E como é que a gente vira? É sobre isso que a gente vai conversar agora, ok? Então vamos lá, estou pegando aqui a minha colinha das 7 dicas que eu trouxe aqui para vocês para não perder nenhuma. Então vamos assim, como é que eu lido com as frustrações no dia a dia? Bom, dica 1. Aceitar a realidade dos fatos. Ai, o que significa isso então, Sully? Você está dizendo então que para lidar com a frustração eu tenho que aceitar que aquilo não foi bom, fica por aí mesmo? Não. O primeiro grande ensinamento que a frustração traz pra gente é que a gente não tem controle absoluto da vida. E esse é o primeiro movimento que a gente tem que compreender para a gente ter um desenvolvimento mais saudável e conseguir virar essa chave. Então, quando eu percebo que eu tenho que aceitar os fatos, eu não vou ter controle absoluto da vida. E tem coisas que fogem ao meu alcance, tem situações e circunstâncias que não dependem só de mim. Então, entender que o ser humano é um ser social, que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento se dá no coletivo e que tem circunstâncias que perpassam a nossa inteligência momentânea. Tem coisas que hoje eu não compreendo, que daqui a alguns anos à frente eu vou compreender, e tem coisas que estão numa esfera maior, né, num aspecto multidimensional, que eu aqui no plano físico, eu na consciência que estou conversando com vocês, posso não estar percebendo, mas que tem um entorno que está acontecendo nesse processo. Então, a gente tem que o primeiro passo é entender que a gente não tem, aceitar a realidade, que a gente não tem um controle sobre tudo e nem deveremos ter esse controle. A ideia é a gente fluir nessa dinâmica da vida e assim o processo fica mais leve. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de agir na vida. É entender que a gente não tem o controle de tudo, mas a gente tem em nossas mãos o poder de transformar aquilo que a gente vive. Então, se você tentou num caminho, você se frustrou com aquilo, né? Que a frustração é algo que eu espero que não aconteceu ou que falhou. Então, assim, a ideia é, eu pego pra mim, eu vou virar protagonista da minha vida, eu entendo que eu não tenho controle de tudo, mas se eu quero tal conquista, tal realização, não deu no primeiro caminho, vai no segundo, tenta outra alternativa, outra estratégia. Então, assim, é ampliar o nosso campo. Esse é o primeiro ensinamento da frustração pra gente, que é sair do nosso piloto automático. Então, assim, eu estava indo naquele caminho, eu estava indo naquele fluxo, não deu certo? Vai doer no primeiro momento, eu vou me frustrar, eu vou ter raiva, eu vou ficar irritada, eu vou me decepcionar, eu vou ter uma sensação de impotência. Isso por um tempo. Eu vou parar lá embaixo, lá no buraco, eu vou lá dentro de mim, eu vou acessar essas questões. E lá dentro eu vou perceber outros dons, talentos e possibilidades. Esse é o ciclo saudável da frustração. Eu estava indo nesse movimento, teve um obstáculo, não obtive êxito, não obtive sucesso, eu caio, eu vou lá dentro de mim, eu vou lá dentro das profundezas, vou num lugar mais escuro de mim que eu não acessava, que é o que a gente chama de inconsciente na psicologia. E lá dentro, nesse inconsciente, nessa caverna escura, tem as nossas dores, tem os nossos pesares, mas também tem muita potencialidade, tem muito talento, tem muito recurso para a gente fazer essa chave virar. Então a frustração, ela faz com que a gente saia do piloto automático, ela faz com que a gente amplie a nossa possibilidade de consciência. É um processo doloroso? É sim e não a resposta. Ele pode ser muito mais suave com essas informações que eu estou trazendo para vocês, que vocês vão ter uma ampliação da visão de vocês da frustração. Mas dizer que ele é não doloroso, que ele é suave, também não é bem a palavra. Assim, vai incomodar, ele traz um incômodo, acho que é a melhor palavra. Ele não precisa ser doloroso, mas ele incomoda. E o que incomoda faz a gente sair do piloto automático, faz a gente se reinventar, faz a gente ter possibilidade de ampliar. Então vamos recapitular aqui o que a gente estava conversando. Como lidar com as frustrações? Ponto 1, entender, aceitar a realidade dos fatos, que eu não tenho controle absoluto de tudo, mas que eu tenho poder nas minhas mãos de transformar a realidade, acessando essas questões lá internas minhas, ressignificando a minha forma de olhar o mundo, ok?
Ponto 2 da minha dica de como lidar com a frustração. Eu até puxei ele aqui no gancho, ressignificar a minha experiência. Fui lá, quebrei a cara, me frustrei. O que eu faço com isso? Eu vou deixar com que isso torne dentro de mim uma barreira ou que isso faça com que eu olhe aquilo como um aprendizado? Esse é a grande chave, a grande virada das pessoas que são mais prósperas na vida. É ressignificar a experiência. Se eu olho a pancada que eu tomei, a frustração, a dor, como uma possibilidade de aprendizado, eu consigo ir além. Quando eu fico só ali, reclamando, murmurando, falando, questionando e não agindo, eu estou o quê? Paralisando. Eu estou só na estagnação. Eu estou ali, parada. E a ideia é ressignificar. Você não vai voltar atrás e fazer de novo o que você fez. Já está feito. Você já escolheu aquele caminho, você já quebrou a cara, já não deu certo naquele momento, naquela visão. A ideia é ressignificar. Tá, o que eu aprendo com aquilo? Então de repente eu deveria ter feito diferente tal ação, tal movimento. Então é ressignificar. Ok? Terceira dica de como lidar com as frustrações. Perceber suas expectativas, né? Porque grande parte das frustrações estão baseadas nas expectativas que a gente tem diante daquela situação, daquela ação que a gente viveu naquele momento. Por quê? A expectativa é aquilo que eu projeto. Lembra que a gente conversou lá na frente? Lá no início da nossa conversa? Eu projeto, eu coloco, eu deposito uma expectativa, que é assim, eu gostaria que isso tivesse tal resultado. E normalmente essa expectativa, ela é grande ou ela é delegada ao outro. O que significa? Eu crio uma expectativa que naquela situação, naquela relação, naquele movimento, o outro vai fazer coisas por mim. Esse outro pode ser o outro com o qual eu estou me relacionando, pode ser o outro maior, o universo, Deus. E a gente vai colocando para os agentes externos a responsabilidade da nossa felicidade. Então a expectativa acaba sendo isso, assim, eu vou eu vou buscando segurança nessas relações, nesse depósito para o externo, que cria essa expectativa grande, que faz com que a frustração se torne maior. Então a ideia é chamar a responsabilidade para mim, entender sim que eu posso contar com colaboração, que posso ter ajuda, que pode ter movimentos mágicos na minha vida, né, de intercessão do universo, mas eu tenho que entender, eu tenho que centrar em mim quais ações que eu vou gerir, o que eu posso fazer. Então é parar de depositar no outro a minha felicidade e chamar a responsabilidade para mim. Isso faz com que você possa gerir melhor sua frustração, porque você vai estar lidando com os seus recursos, com a sua realidade. Então é um papo seu com você mesmo e não está passando para os outros, né, a responsabilidade da sua felicidade. Ok? Quinto ponto. Ser mais amoroso consigo mesmo. Por que esse é tão importante? Porque nesse movimento de desenvolvimento humano, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter movimentos de acessar as nossas dores, as nossas feridas. E se a gente não for amoroso com a gente, se a gente não se respeitar, se a gente não se amar, o processo ele se torna mais árduo e mais árido. Mais árido no sentido de não ter mais água mesmo, né? O elemento inconsciente das emoções é a água. Quanto mais a gente deixa de nutrir o amor por nós mesmos, mais árido ficamos, mais inflexíveis, mais rígidos nós nos tornamos. Então, se eu sou muito rígida, significa que está faltando um amor próprio aí. Significa que eu deveria me acolher mais, me conhecer mais e me estimular mais a ir além, né? Então, quando falta amor próprio pra gente, a gente aceita migalha de amor dos outros, a gente se contenta com qualquer coisa, a gente se torna passivo demais no mundo e isso faz com que a gente se frustre mais. Por quê? Porque se eu não me amo, eu vou estar buscando no externo o amor que eu gostaria de receber. E aí a frustração vai para o nível máximo e fica difícil de digerir a situação, né? No processo mesmo de lidar com aquele movimento, com aquela frustração. Fica mais doloroso, fica mais adoecido. Então a ideia é se acolha mais,
se ame mais, que você vai aprender a lidar melhor com as situações de altos e baixos na vida, ok? Próximo ponto aqui, estabelecer etapas, passos para atingir o seu objetivo, né? Entendendo que a frustração se dá quando eu não acesso o meu objetivo final, quando tem uma falha no processo. E a ideia para diminuir, para lidar melhor com a frustração é traçar metas e objetivos com etapas. Ah, isso é tão simples. Sim, de fato isso é simples, mas poucas vezes a gente faz. E o simples normalmente é o mais eficiente. Então vamos colocar isso em prática na nossa vida. Como? Digamos, meu objetivo é ser mais produtiva. E para eu ser mais produtiva, eu tenho essa meta. Aí essa semana eu não fui produtiva. Me frustrei, aí acabo me ficando mal. Por quê? Porque está inconsciente o que faltava para eu chegar lá. E ser mais produtiva pode requerer outros movimentos, outras etapas até chegar. Então, assim, se a minha ideia é, se o meu objetivo final é ser mais produtiva, se eu listar o que eu tenho que fazer, quais são as etapas para alcançar, fica mais fácil de eu gerir as minhas rotinas. Então, para ser mais produtiva, eu tenho que fazer uma lista dos meus afazeres, eu devo manter minha mesa de trabalho arrumada, eu devo acessar menos as redes sociais, devo perder menos tempo assistindo televisão, diminuir o tempo que eu consumo nas séries. Então, a produtividade requer umas etapas até alcançar esse objetivo final. E se eu só miro no objetivo final e naquela semana eu não fui produtiva, né? No final, digamos que minha meta de produtividade era escrever 10 textos, eu só escrevi um. Com isso, a minha frustração vai lá no alto também, porque eu não atingi escrever 10. Só que se eu coloco etapas até lá, eu começo a valorizar minhas pequenas conquistas e começo a perceber aonde eu me desviei do meu objetivo. Então, assim, no final das contas, se eu só escrevi um texto quando a minha produtividade era escrever 10, o que eu falhei nesse processo? Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso aperfeiçoar? Então, assim, colocar esses objetivos de curto, médio e longo prazo funcionam muito, né? Nesse processo de observar aonde houve alguma frustração até chegar naquela frustração maior do objetivo final, tá? Um outro ponto super importante, né, de como lidar com as frustrações é você reconhecer as suas conquistas e os seus pontos fortes. Eu fiz até um post há um tempo atrás, vou até repostar ele aqui, falando assim, dicas de como lidar com dias ruins. E serve muito nesse momento, cai muito nesse processo aqui. Por quê? Quando a gente se frustra, a nossa tendência é parar lá naquele buraco escuro que eu falei, né, de acessar as nossas feridas, as nossas dores no nosso inconsciente. E quando a gente cai ali, se a gente não está centrada, se a gente não tem um movimento de aprofundar o nosso autoconhecimento, o que acontece quando a gente entra nessa caverna? É só eco de dor e sofrimento. E como que é esse eco de dor e sofrimento? A gente começa só a lembrar das coisas que deram erradas na nossa vida. Isso só vai reforçando aquela sensação que a gente conversou lá no início também, de quê? Da baixa autoestima. Porque eu começo a pensar, você começa a lembrar o eco que dá nessa caverna do inconsciente tudo que eu fiz errado, olha como é que você é isso, olha como é que você é incapaz, ó, tá vendo? Aí, a vida não tem jeito mesmo não, o mundo é injusto, não vai dar em nada. E você é isso, você é aquilo, é só aquele eco de coisas negativas. E como é que a gente acende a luz nessa escuridão? Como é que a gente acessa dentro dessa caverna as nossas potências, os nossos talentos? Como é que isso acontece? Uma dica simples. Faça uma lista das suas conquistas. Faça uma lista das suas características positivas. Guarda isso no seu celular, cola no papel, na parede, no seu armário, em algum lugar. Por quê? Quando você estiver num momento de dias ruins, momento de frustrações, você tiver acesso a esse documento, esse material, esse texto que você fez num dia que você estava com o astral lá no alto, que você estava reconhecendo suas potencialidades, seus dons, seus talentos, aquilo vai ser como um bote salva-vida. Aquilo vai ser como um fósforo que você vai acender lá dentro da caverna. Ele dura para sempre? Não, mas ele clareia um pouco. Assim como o bote salva-vida não te salva efetivamente. Ele vai te dar ali um respiro, ele vai te dar um pouco de segurança para você nadar, ter força de chegar na ilha, de chegar na terra firme, de você poder acender uma luz diferente. Então, assim, ele não é responsável pela sua transformação, mas ele te traz uma luz. Então, essa dica também é simples, é gratuita. Escreva a lista das suas conquistas na vida.
escreva a lista dos seus dons e seus talentos, porque no dia que você estiver em baixa, que você passar por uma frustração, quando você ler aquilo, você não vai ficar naquela escuridão, você não vai estar sozinha, você vai estar rodeada das coisas que te fortalecem, ok? Então essas são as principais, né, dicas até agora, e a gente vai fechar com uma dica importante, essas 7 dicas de como lidar com a frustração. Essa última dica, ela também é simples, porém muito eficiente. Significa o quê? Vamos trazer para o mundo prático. Faça coisas que te façam bem. Então, assim, se você está frustrado, se você não está se sentindo bem, está em baixa, busca fazer uma coisa que te faz bem. Por quê? Quando a gente se frustra, aumenta o nosso nível de ansiedade e de tensão. E às vezes você vai sentir essa tensão física mesmo no seu corpo, né? Vai sentir dores, vai sentir um peso. E você vai estar num pico de ansiedade ali, de tristeza também, atrelado. Então, o que me faz bem? Recorre a coisas que te façam bem. Às vezes vai te fazer bem uma caminhada, às vezes vai te fazer bem ouvir uma música, comer uma coisa gostosa, falar com alguém que é querido ou querida para você, escrever, pintar, alguma coisa que te faça bem. Então, assim, se está frustrada, faça esse movimento de acolhimento consigo e se presenteie com algo que te faça bem. Ele não precisa ser algo material, ele pode ser uma experiência, ele pode ser uma vivência, e nem precisa ser algo rebuscado, algo simples, mas que te faça bem. Então, esses movimentos, eles fazem com que ele não vai resolver a questão que te frustrou, mas ele vai te trazer uma sensação de mais equilíbrio para você ter clareza para transformar aquilo que não te fez bem, aquilo que te aborreceu, aquilo que te deu o baque na vida. Então, essas são as 7 principais dicas de como lidar com a frustração, tá? Para a galera que vai falar assim, você falou rápido, não lembro, não anotei, não vim preparado para a live, pode ficar tranquilo que eu vou fazer post sobre isso, né? E vou colocar lá no feed, vocês vão conseguir acessar, salvar e ter isso aí para vocês, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso avançar para a nossa próxima parte aqui. Olá, tô vendo a galera que entrou aí, gente, sejam bem-vindos. Tudo certinho? Alguém quer mandar alguma perguntinha aqui para compartilhar alguma dúvida, algum caso? Aproveita aí, gente. Aqui estão no movimento de terapêutico em grupo. Vocês podem se beneficiar com essa chance aqui, né? Às vezes a pessoa pode estar um pouco tímida, acanhada também. Fique tranquila. Nas próximas vocês podem participar. E aí, então, assim, para fechar esse movimento, né, de como lidar com as frustrações, eu trago aqui mais um exercício prático para vocês fazerem, que são o que eu chamo de perguntas que expandem, perguntas que ampliam, né? Relembrando que a gente só faz um movimento de transformação da nossa vida quando a gente tem consciência do que a gente está passando. E como que é essa consciência? Como é que é isso tudo aí? Esse papo que todo mundo fala hoje em dia de autoconhecimento, como é que é isso, Lene? Como é que isso funciona? O autoconhecimento significa o quê? Saber quem eu sou, acessar quem eu sou, entender quem eu sou. Isso é ampliar o meu conhecimento sobre si. Mas só que ele, por si só, ele não transforma a nossa realidade. É como se eu entendesse assim, como é que eu sou, quais são os recursos que eu tenho, como é que eu enxergo a vida. Mas falta o que fazer com isso e agir, né? Lembra que eu falei que a nossa ideia aqui do chá com açúcar vem da sigla do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Me conhecer é o ser, conhecimento. Eu entendo quem eu sou, eu tenho aquela lista das minhas competências, dos meus pontos a desenvolver, eu tenho conhecimento sobre mim. A habilidade é como fazer isso, como colocar isso em prática. É a habilidade para lidar com os meus conceitos, com os meus conhecimentos. E falta a ação, né? É o agir. Então é esse combo, é esse chá que faz a gente virar, dessa virada na vida, que faz com que a gente tenha esses movimentos de altos e baixos, que eles sejam um impulso para o nosso desenvolvimento, para que a gente não fique só ali parado, né? Então, porque tem uma coisa que é muito importante que as pessoas hoje em dia só consomem, né? É conteúdo que tem aí super disponível na internet, são muitos acessos a livros, documentos, vídeos, né? Que trazem para a gente conhecimento. Só que só acumular esse conhecimento não faz com que a gente
se cure, que a gente seja saudável, que a gente expanda, que a gente cresça. Por quê? Conhecimento por si só que eu armazeno em mim, ele não tem valor agregado. Ele é só uma informação. Ele só se transforma mesmo num potencial de mudança quando ele é vivenciado, quando ele é experienciado, quando ele é colocado em prática. Então a ideia é, eu preciso me conhecer sim, eu preciso desenvolver o autoconhecimento, mas eu preciso colocar ele em prática. E para eu colocar ele em prática, é vivendo, é experimentando. E nessas experiências eu vou ter movimentos de êxito e movimentos de não tão êxito assim. O que é nesse movimento de não tão êxito? É a tal frustração. Eu queria que acontecesse daquela forma, eu me planejei, eu me programei e não funcionou. E esse não movimento, ele também é positivo. A frustração é positiva. Isso, Liane, lá vem você com esse papo louco. E vou dizer que ela é positiva sim. Por quê? Porque ela faz a gente sair do piloto automático. Ela expande. A gente estava ali no linear, tracei aquela reta. Tô aqui, ó, na linha, no foco. Não deu certo, me frustrei. Eu só estava enxergando uma possibilidade. Quando a frustração chega, ela faz com que a gente caia lá naquele buraco, lembra? Lá na caverna. E quando a gente sai da caverna, toda vez que a gente sai da caverna, existem vários caminhos para chegar aqui à luz, chegar à consciência, chegar no topo. A gente nunca vem pelo mesmo caminho. A gente sempre muda de caminho lá dentro. Então, assim, quando a gente vai para lá, a gente sai do piloto automático. Então, assim, se eu planejei, se eu estava padronizada, ia chegar em tal lugar, me frustrei, vai doer, vou ficar mal, mas eu vou buscar outras possibilidades. Se eu quero mesmo aquilo, eu vou buscar outras possibilidades daquilo acontecer. E às vezes o caminho, de fato, para eu alcançar meu objetivo final era fazer esse ir e vir, era achar uma outra trajetória, acumular aprender um outro conhecimento, colocar ele em prática, ele virar sabedoria, ele virar habilidade, ele virar ação e assim eu chegar num objetivo maior. Então, assim, mas é fácil falar isso quando a gente não está no dia da frustração. Sim, é fácil, mas lembra daquela dica que eu dei? Anota as suas conquistas, os seus pontos fortes, eles vão ser úteis nesse movimento. Há 2 semanas atrás, quem estava frustrada mal pra caramba era eu. Tomei uma bordoada da vida que eu estava naquela reta. É agora, é isso. Chegou lá, pumba, deu errado. Doeu pra caramba no dia? Doeu, chorei, me irritei, me incomodei. Mas depois eu pensei, foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe por quê? Porque eu estava num movimento de jogar uma expectativa no externo, inclusive assim, projetando numa pessoa em si, de que poderia me ajudar a resolver uma questão minha, só que eu não estava fazendo meu dever de casa, que era pensar em outras possibilidades, que era colocar em prática o que eu já sabia. Então, assim, era confiar mais em mim, era ver outros caminhos. Então, assim, a frustração foi útil. Mas por que eu não caí na frustração que adoece? Porque eu me conheço, porque eu me trabalho, porque eu me desenvolvo, porque eu uso recursos terapêuticos. Porque senão eu estaria lá até hoje. De 2 semanas para cá, estava na famosa M até agora. E não foi o que aconteceu. Então, assim, é possível vocês também passarem por esses movimentos de altos e baixos de uma forma saudável? E é com aquelas reflexões que eu trouxe que vocês vão conseguir fazer isso. Então, voltando aqui à nossa realidade atual. Tô na reta, me frustrei, bati. Agradece porque no mínimo é uma possibilidade de sair do piloto automático, do pensamento de massa, da padronização que você mesmo às vezes colocou para você, né? Porque assim, se você sempre faz aquele negócio daquele jeito, sempre dá certo, você nunca vai experimentar um sabor novo, né? Igual a gente está cozinhando, tá ali, tem receita para seguir, tem receita de bolo, ela facilita a minha vida? Facilita. Mas às vezes o medo de não querer testar uma receita nova para não perder o ingrediente ou para não dar certo, para não ser julgado por um novo sabor, faz com que a gente deixe de experimentar coisas novas, com que a gente possa vivenciar um crescimento, um prazer novo. Então, assim, fique feliz até quando um dia uma receita não deu tão certo. Você vai aprender que dava para fazer de outro jeito. Você vai ver uma nova forma ali. Então, assim, você não precisa ficar desejando que as coisas deem errada para sua vida progredir. Mas quando elas acontecem, elas também são importantes. Nesse mundo dual que a gente vive aqui, nessa matéria, nessa experiência humana, a gente é equilibrado por forças positivas e negativas. Elas sempre vão existir nesse mundo que a gente está vivendo agora. A questão é como que eu lido com elas no meu dia a dia. Né? Só existe alegria porque existe tristeza, senão a gente não teria essa graduação. Não teria, só tem o claro porque tem o escuro, senão a gente não saberia distinguir os tons diferentes. Eles são importantes,
Mas a gente não tem que se fixar nesses polos, né? A gente não tem que fixar nesse movimento de uma corrida incessante por essa felicidade, por essa alegria constante. Isso não é viver, isso é adoecer. Então, assim, se você quer ter uma vida mais próspera, mais feliz, mais leve, entenda, você vai se frustrar ao longo da sua vida. Mas você não tem que cair no buraco da frustração e lá ficar. Eles são altos e baixos. Eles são elementos que fazem com que você pense ou repense. A frustração, às vezes, não é para você mudar de caminho. É para você se fortalecer naquele caminho. É para você falar, não, é isso mesmo que eu quero. O que falta ainda mais para eu fazer? O que eu preciso fazer para lidar com aquele movimento? Então, é ali que a gente vai entendendo o que está acontecendo com a gente. Ok? Então, assim, para fechar essa nossa conversa aqui, né, eu trago aquilo que eu falei, são perguntas que expandem. O que são essas perguntas? São perguntas que fazem com que a gente se questione qual o caminho que a gente está seguindo, né? Porque às vezes a gente está naquele looping. Essa é outra dica. Se eu estou numa sequência de frustração atrás de frustração, frustração atrás de frustração, significa que eu estou totalmente desalinhada do meu propósito, totalmente desalinhada da minha essência. O propósito não é uma linha reta, mas ele faz com que a nossa vida tenha leveza. Se eu estou frustração atrás de frustração, significa que eu estou fora do meu eixo, tá? Então o eixo, ele não é uma linha reta, ele é uma espiral. A gente vai crescendo e se desenvolvendo, crescendo e desenvolvendo. É espiral. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses altos e baixos da nossa vida. Então vamos às perguntas que expandem, ok? Então são 3 perguntinhas que vão ajudar a gente a expandir nesse movimento aqui de lidar com o desenvolvimento humano. Ih, Raquel, você tá aí também, querida. Beijo. Minha amiga, irmã de alma. Vamos lá, vamos trazer as perguntas que expandem para todo mundo. Primeira pergunta, como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo vai fazer com que eu perceba como que essa frustração age em mim. Como é que eu estou me sentindo? Às vezes a gente não sabe reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. Às vezes a gente não está nem frustrado, a gente só está confuso ou confusa. Então entender como eu estou me sentindo é o primeiro passo para saber o que eu tenho que fazer para sair daquela baixa, né, daquele movimento ali de introspecção, de apatia, de tristeza onde eu estou. Né? Como é que eu estou me sentindo com aquela situação? O que isso gerou? O que isso sensibilizou? O que isso mobilizou em mim? É a primeira pergunta para expandir a nossa consciência quando a gente passar por um movimento de frustração. Pergunta 2. O que eu esperava que acontecesse? Porque às vezes você está frustrado, mas você nem trouxe para o mundo concreto o que você esperava que acontecesse. Ah, estou frustrado porque não deu certo. Tá, mas o que você queria que desse certo? Começa a perguntar assim, o que eu queria que acontecesse? Ah, eu queria que minha semana fosse produtiva fazendo os 10 textos, né? Usando aquele exemplo que eu citei aqui, que eu inventei. Tá, se você criasse os 10 textos, o que você queria que acontecesse? Você começa a perguntar atrás daquela outra pergunta. Ah, se eu tivesse criado aqueles 10 textos, eu me sentiria mais pronta para estar, sei lá, fazendo minha tese. Minha tese estaria com mais progresso. Tá, e se sua tese tiver mais progresso, o que vai acontecer depois? Ah, eu vou terminar o meu mestrado. Terminando o seu mestrado, o que vai acontecer com isso? Ah, com o meu mestrado eu vou me sentir pronta para dar aula, eu vou estar preparada para tal situação, eu vou estar mais realizada. O que você quer que aconteça lá na frente, talvez esteja com um impacto muito grande e esteja te frustrando agora. Lembra que a gente falou que a gente tem que colocar etapas para atingir o nosso objetivo? Quando a gente entende o que a gente gostaria que acontecesse, a gente tem a dimensão. Se você está vivendo o aqui e agora, se está vivendo o presente, ou você está lá na ansiedade, lá no futuro, e às vezes naquele futuro que você idealizou, que você colocou grande demais, e aí torna com que isso fique um movimento ali de aprisionamento, de medo, e não é isso que a gente quer. Então, assim, o que eu gostaria que acontecesse, trazer para o mundo mais próximo, uma realidade mais próxima para a gente, já suaviza o processo. E a terceira pergunta que expande nesse contexto nosso é: o que está ao meu alcance fazer? Tá, a situação não aconteceu como eu queria, falhou o processo, teve um obstáculo. Tá, e o que eu posso fazer agora? Não adianta viver no se. Ai, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido, se eu não tivesse agido. Tá, aconteceu, o que eu posso fazer agora? Ah, de repente para tal situação eu precisava de mais dinheiro para realizar aquele sonho. Tá, eu não tenho ele agora, o que eu posso fazer?
Às vezes vou fazer uma poupança para atingir aquele objetivo, eu vou conversar com alguém, vou arrumar outro trabalho, vou fazer outra coisa. Então, assim, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora ajuda a liberar a ansiedade que está aqui me consumindo e faz com que eu traga para mim o protagonismo da minha vida. Eu chamo a responsabilidade para mim. Então, são 3 perguntas que ajudam você a se situar em que movimento você está, se você está aqui na claridade, na superfície, se você está ali no caminho da caverna, descendo para a caverna ou subindo da caverna, né, da caverna do inconsciente. Lembrando que esses movimentos de frustração são um portal para você acessar o seu inconsciente. Então, quando eu me frustro, eu saio do piloto automático, eu vou para dentro de mim. É um ir para dentro doloroso. Tem vários outros caminhos para ir para dentro da gente no autoconhecimento, né? Tem vários recursos terapêuticos para a gente fazer isso. Mas tem esses movimentos da vida, né? Da frustração, que também é um levar para dentro. É doloroso, mas é ir para dentro. E quando a gente vai lá dentro, a gente acha nossas feridas, mas a gente também acha o nosso talento, as nossas forças. Então, assim, me frustrei, fui parar lá dentro, o que eu faço? Recorre a essas 3 perguntinhas. Elas vão fazer com que você entenda que elementos você vai pegar, né, dessa visita aí nessa caverna para reverter esse quadro, para sair dali com um saldo positivo, né? Você não vai mudar a situação que você viveu, mas você pode ressignificar as suas dores, as suas situações que não foram tão bem resolvidas, que não foram bem processadas. Então, assim, a gente tem o poder de transformação. Todos nós temos. Isso faz parte da condição humana. Todos os seres humanos têm a capacidade, a potencialidade interna de voltar ao seu equilíbrio, ter um aspecto saudável. E para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa fazer essa transformação. Algumas vezes a gente consegue fazer sozinho, algumas vezes a gente precisa de um auxílio profissional, né? Então a minha ideia aqui é trazer esse conteúdo profissional numa linguagem fácil e acessível, que esteja disponível para o maior número de pessoas, que vocês possam usar esses recursos na vida de vocês, né? Então a ideia do Chá com Açúcar é conhecimento numa forma amorosa, prática e dinâmica. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E vou dar uma lidinha aqui, se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que vocês queiram trazer para a gente colocar aqui como desfecho final do nosso papo. Tá bem? Deixa eu ver aqui, acho que a Raquel mandou alguma coisa. Perguntas que expandem. Ah, a Raquel botou a diquinha já aqui, já escreveu, né? Para quem não conseguiu anotar, fiquem tranquilos e tranquilas, porque eu vou colocar alguns posts ao longo da semana, né, com o que a gente abordou aqui na live, mas agora vocês já entenderam como é que é a dinâmica. Então é uma live aula, uma live interativa, é um processo terapêutico conjunto, vocês podem fazer perguntas, interagir, então assim, vão ter outras oportunidades da gente estar aqui. A ideia de fazer isso é mesmo levar conhecimento para o maior número de pessoas, porque isso é uma coisa que aquece meu coração, que me faz bem. Saber que eu estou sendo útil, que eu posso colaborar com mais pessoas. E é uma forma também de eu me desenvolver, né? Porque quando a gente traz esses exemplos, quando eu trago um exemplo prático meu, eu estou me curando também, eu estou me transformando, né? Eu tô expondo algo meu e estou ressignificando, que é um daqueles passos que eu falei de como lidar com a frustração. Então, vocês podem trazer temas que vocês achem interessante. Outra coisa que eu vou trazer aqui pra gente a gente está fazendo através do Instagram, mas tem muita gente que não tem Instagram. Eu vou salvar isso, vou colocar no meu canal do YouTube, porque no YouTube também tem uma coisa mágica, dinâmica, que Raquel, né, me ensinou, que Daniel Guilherme me ensinou, né, querido amigo também, que é acelerar o vídeo. Gente, quando eu assisto no YouTube, é um tal da vida dinâmica da nossa corrida, que você não assiste nessa velocidade que eu estou falando, né? Você coloca ela para acelerar, às vezes você vê um vídeo de 1 hora, como foi esse, você vai assistir em 40 minutos, em 30 minutos. Você acelera, quando você precisar, você pausa. Então, né, esse nosso bate-papo aqui vai para lá também, até porque vocês podem postar para mais pessoas. Dianinha, quanto tempo, querida? Bom te ver por aqui. Então, eu vou salvar lá no canal também, botar o link para vocês, fica mais fácil de acessar pelo YouTube também. O que a Raquel está mandando aqui? Falando que... viagem para dentro da gente. Adoro essa viagem. Uma queridona você. Ok? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu estou testando os horários, né? Eu coloquei esse horário aí de 7 horas da noite do Brasil para ver como funcionava.
A minha ideia é fazer essas lives semanais. Então, semana que vem a ideia é voltar com um assunto. Vou abrir uma caixinha de enquete do que vocês gostariam que a gente conversasse e pensar em novos horários também. Vamos ver qual horário que funciona para a maior parte de vocês, que seja bom aqui para mim também. E de qualquer forma eu vou salvar. Então, quem quiser assistir de novo, quiser mandar para os amigos, vou disponibilizar depois no YouTube também, que às vezes é mais um recurso para vocês acessarem. E a ideia é a gente se encontrar uma vez por semana, para expandirmos juntos, ok? Muito obrigada pela companhia de todos vocês, foi um prazer estar com vocês aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Um beijo!